Começa agora o Momento Inspiração Lupo Esporte. Com o apoio de Lupo Esporte, viva o real movimento. Inspiração Lupo Esporte do Jornal da IP recebe hoje Eduardo Luiz Zamboni, é técnico do vôlei feminino de Araraquara, um projeto ligado à Fundesporte, e o Eduardo vai poder falar sobre o projeto, falar sobre as categorias, falar sobre o vôlei, falar sobre, enfim, a sua trajetória também no esporte. Eduardo, muito obrigado pelo aceite ao convite, obrigado pela sua presença aqui nesse quadro. Você é nascido em Araraquara, você é araraquarense desde quando? Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos, tá? Mais uma vez, satisfação de estar aqui no programa, tá? Sou criado e vivido aqui em Araraquara, natural de Araraquara, né? Nasci em 1971. E estou no esporte na Prefeitura Municipal desde 1994, quando a gente começou as atividades das escolinhas de esporte. No vôlei? No voleibol. Mas, dando ênfase assim na minha trajetória, eu sou da modalidade, primeiro, comecei como garoto no judô, com o finado Seu Candoca, os mais antigos aqui da cidade, o Seu Candoca, o mestre Seu Candoca. Depois eu fui para natação com o professor Orceles, fiz natação, fiz judô muitos anos. E depois, na década de 80, comecei a apaixonar no voleibol com a geração de prata, em 1984, através do professor Urias Braga, que trabalhava com os Jogos da Primavera. E desde então eu me apaixonei com o voleibol, né, com um esporte de coletividade. Eu era do esporte individual, mas sempre gostava da coletividade. E estou nesse voleibol desde 1994, como entrei na prefeitura, né, trabalhando no projeto das escolinhas de esporte, e isso foi me destacando. E depois eu passei para ser técnico das equipes de base, e assim estou até hoje. Isso significa que as escolinhas de vôlei existem em Araraquara há 30 anos. Continuamente? Ou antes até? Até mais. Eu me lembro que era do projeto do vereador Flávio Ferraz Carvalho, né, que acho que colocou os primeiros projetos das escolinhas de esporte, né, não me lembro se era na época do Desante, alguma coisa, né? E eu estava estudando na faculdade em São Carlos, né? E entrei na prefeitura e tinha esse projeto. E eu comecei a trabalhar nesse projeto, acho que foi em junho de 93. Eu não era formado, era monitor ainda pela prefeitura, estava no terceiro para o quarto ano de faculdade. E a gente ganhou nesse projeto, trabalhei no SECAP e Celmidei durante uns 3, 4 anos. Depois de lá, acho que mudou para o governo do Massafera e a gente passou para as equipes de treinamento da base. Né? Tanto é que eu lembro que a minha primeira turma foi em 94, onde meus garotos, na época, eu trabalhava no voleibol masculino na época, né? Meus garotos na época fazia boleiro no tipo do Lupo Náutico. Então eu tô nessa empreitada do voleibol desde 1994. Quer dizer, você falou que se inspirou muito naquela geração dos anos 80, Sim. né? O Bernardinho era jogador naquela ocasião. William, Bernardinho, e Xandó. aí você falou que chegou na Fundesporte em 93, né? Iniciando 94, que estava um momento de muita inspiração por causa do ouro de 92, o ouro olímpico, aquela geração do Marcelo Negrão, do Tan e tal. O vôlei sempre teve esses grandes momentos e tem até hoje, né? Porque né, tanto a masculina quanto a seleção feminina de vôlei até hoje, e sempre que tem esse sucesso, atrai mais pessoas para as escolinhas? Como é que funciona aí? Exato. A gente fala assim, o principal a gente vai discutir que é o futebol no Brasil, não tem jeito, né? É a opção mundial aqui do Brasil. Aqui. O voleibol é assim, desde que eu me lembro, desde 1992, o voleibol sempre trouxe uma medalha olímpica. Tanto no vôlei de quadra, como no vôlei de areia. Então, ele é o único esporte de coletividade que nunca deixou de ganhar alguma medalha. O futebol ainda deu uma pisada na bola, algumas Olimpíadas e tal. Mas o voleibol em si é uma paixão, tanto para quem gosta do futebol, né, para quem gosta do vôlei. Então, o voleibol no Brasil, eu acredito que até no ranking mundial, tirando o basquete também, ele é o melhor esporte aqui no Brasil. É muito divulgado, é muito participativo, principalmente no voleibol feminino. Eu atuo no voleibol feminino, mas eu atuei no masculino até 2000. Né? Mas o voleibol feminino, por si só, no Brasil, ele tem um carisma muito grande. Tanto que como a primeira medalha olímpica do Brasil no vôlei de praia foi do feminino. Então, cativou muito. Hoje as meninas gostam do futebol, eu creio bastante, muitas meninas procuram futebol e tal, mas o segundo esporte você por fazer uma pesquisa no feminino é o vôlei. Então tem tradição muito grande. É um esporte que a gente estava até falando assim,
Você tem que ter uma habilidade técnica muito individual, muito aprimorada. Você não tem contato físico. Então você tem que praticar para desenvolver essa atleta individualmente primeiro, para depois atingir a coletividade. E não tem um confronto físico de coletividade, de confronto individual, né, de atrito. Porque tem uma rede, divide, onde que sobressai o talento. Então a gente fala, o voleibol é muito bonito de se ver. Quando eu falo a você que ele é muito plástico, né? Desde os saques, né? Então, exatamente. Por cima, por baixo, tal, os cortes. Então, quer dizer, é um esporte muito além, parece artístico, né? Quer dizer, uma dança. Parece um balé. E do ponto de vista do treinamento, por exemplo, quando se chega no futebol, a criança, o adolescente, ou quer ser atacante, ou quer ser goleiro, ou vai para a defesa, meio campo. No vôlei a pessoa já chega com uma predisposição para uma posição definida, ou é importante desenvolver a versatilidade? Como é que se trabalha isso no voleibol, para explicar aí para nossa audiência? É diferente, a gente fala assim, no futebol é mais prático, o moleque chega lá, a menina quer fazer gol, chutar a bola no gol. No voleibol eu sempre falo assim, sempre trabalhei na base há 30 anos, eu sempre falo. É até uma coisa que está uma deficiência no voleibol da seleção brasileira. Hoje a gente treina as meninas, os garotos, a gente tem que treinar todas as posições, treinar, fazer eles gostar de todas as posições. Levantador, central, ponteiro, oposta, líbero, tem que saber diferenciar todas, tem de aprender toda essa dinâmica. Porque o garoto fala assim, não, vou chegar lá, vou chegar levantador. Como chegar no futebol, vou ser goleiro. Não. No voleibol você tem isso, você tem que passar em todas as posições. Nós na base aqui, lógico, eu tenho uma assistente, a Aline, tem a outra assistente, a Juscerley, que trabalha no voleibol, e a gente fala, até os 17 anos, toda menina ou menino, a gente tem que trabalhar com todas as posições. Não viciar ou não virar mecânico, de fazer só aquela função. Vocês estavam vendo uma reportagem do Carlão, que foi capitão da seleção brasileira, fala assim, eu fui assistir um dia um técnico da seleção brasileira, sub-17, treinamento, é robotizado. A gente vê o Zé Roberto ou o Bernardinho lá em cima, dando aquele treino de alto rendimento, né? A gente quer aplicar com os garotos aqui embaixo. Não, é diferente. Elas estão aprendendo as suas posições, tem de diversificar, tem de ensinar todas as posições. E depois que ela sentir essa habilidade individual, aprender todo esse cognitivo dela de fundamentos, aí sim, quando ela for passar 16, 17 anos, ela vai aprimorar numa função. Não já colocar, não, veio uma menina grandona, vou pôr essa de central. Não, às vezes a gente precisa de uma central grande, gigante para treinar. Então eu sempre falo assim, a gente perde muito lá em cima, a gente tá perdendo, porque a gente tá fazendo o quê? Robô, copiando o treinamento do adulto, passando pro juvenil, passando pro infante, passando pro juvenil. Não, a gente tem de ser ousado, eu sempre fui ousado. Eu sempre falei assim, ó, hoje você é levantadora, mas amanhã eu quero você treinar de oposta. Você é ponteira, amanhã eu quero que você vai treinar de central. Para saber sobressair, porque às vezes a gente tá olhando você força, só que não tá vendo a habilidade. Agora me diga, na regra é obrigatório fazer o rodízio ou não? Isso, exatamente. É o rodízio, a gente tem posição de 6 posições dentro da quadra. É obrigatório ou fazer o rodízio. Mudou a regra para esse ano. Hoje a gente tá vendo voleibol, a gente fala assim, o árbitro, agora que o time sacador, o time que vai sacar pode ficar trocado as posições. Tanto na rede, eu mudar da posição 2 para a posição 4, da 3 vai dando maior liberdade. Pode dar liberdade. A equipe que vai recepcionar o saque tem de obedecer o rodízio de rotação. Você tem que estar na sua posição. Liberou para quem sacar. Mas eu vejo um detalhe. A gente está acostumado a isso, trabalhar na base. Eu não vou autorizar hoje um garoto de 15, 16 anos já trocar. Eu acho que ele tem de aprender a rotação primeiro. Porque na hora que ele for recepcionar um saque, se ele já mudar e não automaticamente voltar para a sua posição, vai dar erro de rodízio. Então é importante a gente ensinar desde pequeno, desde o garoto de 10, 12 anos, quando começa no voleibol, assinar todas as rotações, como ensinar todas as posições, vai chegar lá na frente e não errar. Se você não pratica o rodízio, perde ponto? Perde o ponto. Se você errar o rodízio, estiver agora na posição de recepção de saque, né? Aí você perde o ponto. Na hora do saque, por exemplo, eu estou na posição 5 da quadra, antes eu tinha de respeitar a posição 5. Não, agora eu posso ir já para a posição 6. E agora na rede, eu estava na posição 2, saída de quadra, eu já posso ir para 4. Na hora do saque. Só que o adversário não pode mudar. Isso, quem for recepcionar. Mudou essa regra hoje, na Superliga estão fazendo. Vai facilitar? Lógico, mas vai facilitar, veja bem, para uma equipe juvenil, para um infanto juvenil de alto rendimento. Para as criancinhas novas, pré-mirim, mirim, infantil, que está aprendendo o voleibol em si, eu acho que não deve ainda mudar. Respeita ainda. A hora que ela atingir um alto nível técnico,
aí sim ela pode já facilitar. Muito Zé bom. Roberto. Agora, só um minutinho, né? Agora você, viu? Dá essa câmera aqui, rapaz. Isso. Agora você que pratica qualquer esporte, tá bom? Seja o vôlei, seja o basquete, seja o futebol, enfim, qualquer esporte que você vai praticar, roupa esportiva é lupo, esporte lupo. Sem costura, a ventilação é fantástica, menos área de atrito, mais conforto. Quer dizer, tudo isso, Luiz Antônio, foi usado a ciência para desenvolver um material de primeiríssima linha, menor área de atrito, tem tudo isso estudado. É por isso que hoje a Lupo ganha fronteira e ganha exatamente a frente de todas as empresas que produzem roupas esportivas para a prática de esporte. É interessante, né, Madalena? Porque a gente não pode praticar esporte com a roupa que a gente tá aqui. Claro. Você com a sua, eu com a minha, né? Porque o esporte exige elasticidade, uma outra temperatura, outra condição térmica, né? Então, Lupo Esporte pensa e tem linhas exclusivas para você que pratica esporte profissionalmente ou não, vai começar ou já é da área, homens e mulheres, jovens e adultos. Lupo Esporte é a marca indicada. Eu comprei uma vez um pijama, usei 2 dias, joguei fora. Porque o pijama me prendia. Sabe? Então, quer dizer, quando você compra um pijama, você tem que ter um pijama elástico, né? Confortável. Você não então, tem que sentir a roupa. Não, então você vai para qualquer lado, né? Então você não sente agora. Eu dei um exemplo que você possa entender. Já pensou você praticar o esporte e uma roupa que fica pegando você? Então é isso aí. Então o Lupo desenvolveu cientificamente todo esse material esportivo. Vai lá. Maravilha, Zé Roberto. Luiz, eu já sou amigo do Eduardo Zamboni há um bom tempo, acompanho de perto o time. Faça as vezes por nós aqui. Apesar dele ser São Paulino, gente boa e tal, enfim. Mas, Zamboni, eu gostaria que você contasse pra gente como que Araraquara se tornou a referência nas categorias de base do vôlei. Você vai explicar por quê, mas só fazendo um preâmbulo. Vem meninas de todos os lugares do Brasil querendo treinar com ele, porque ele já formou tanta jogadora boa, que está em destaque nacional e internacional, e eu gostaria que ele contasse como que foi esse processo e como que está o time atualmente. Tá, eu falo assim, o voleibol aqui em Araraquara começou a expandir há bastante anos atrás, né? Na época também antes do Zé Paulo Peron, quando montou. Tanto é que algumas pessoas não sabem, o Lupo Náutico foi uma das primeiras equipes fundadoras da Superliga. Né, a Superliga masculina, que foi, acho que não me engano, 90, 91, 92. Então, o Lupo Náutico, como foi a primeira equipe, foi o primeiro estopim, foi um dos fundadores da equipe da Superliga, né? E essa símbolo, essa visão que a gente tem no voleibol, eu tô lá desde essa época aí mesmo, trabalhando na base e tal, e eu falo assim, foi cativando. Então, Araraquara hoje tem um símbolo no voleibol, né? Araraquara se destaca no voleibol, tanto no feminino que eu trabalho hoje, como no masculino. Então a gente tem uma referência, igual no futebol tem a Ferroviária, que é uma referência, né? É uma estrela, tal, né? No basquete hoje feminino tem o SESI e tal. Eu falo assim, a gente foi cativando bastante. Eu sou uma pessoa que gosta de estudar voleibol, admiro. Às vezes eu sou um pouco autodidata, fuço bastante, leio bastante, fuço todas as modalidades, mas principalmente no voleibol. E eu, assim, trabalhando, como ele falou, que a gente trabalha e tem cativando bastante pessoas, é porque é o seguinte, desde que eu assumi a equipe de treinamento de alto rendimento, que antes eu trabalhava num projeto de escolinha e equipe de competições. Depois que, em 2015 para cá, eu estou no alto rendimento. Então eu falo assim, a gente tem que ter uma visibilidade, a gente tem que ter um projeto seguro. Não é que a gente falha, a gente tem erros também. Mas o mais importante é trabalhar com o ser humano. E eu trabalho com a base. Então eu trabalho com a geração de meninas de 17 a 21 anos. A responsabilidade é muito grande. Então é muito grande. Para chegar essa responsabilidade, não falo que a gente não erra, a gente tem erros e tal. A gente precisou ter resultados. E esse resultado foi a longo prazo. Então eu posso falar assim, Araraquara hoje é uma referência no voleibol feminino, tanto também no masculino, porque a gente tem um selo de qualidade. Né? Eu trabalho com meninas desde de equipe de competições de alto rendimento desde 2014, 15, né, que já vem assim com um alojamento e tal. Algumas meninas nossas já estão no cenário. Hoje eu posso falar que tem 2 meninas jogando Superliga A, 7 meninas jogando Superliga B, muitas jogaram Superliga C e algumas estão na Europa e nos Estados Unidos trabalhando. Por que elas chegaram a isso? Porque foi Araraquara, foi bom? Não. O projeto em si, a estrutura proporcionada para o nosso voleibol é muito bom. Às vezes a gente não joga a federação, até o Zé me cobra muito nas entrevistas, por que a gente não está na federação? Eu falo assim, eu acho que no momento não é esse. O que a gente tem hoje aqui, vamos jogar essa liga, está muito ênfase. O importante é que a gente está sempre brigando entre os melhores
independente se é federado ou não. Tanto é que a gente teve agora nos Jogos Abertos, a gente ficou vice-campeão dos Jogos Abertos com a equipe de federação. As 4 finalistas lá, só eu não era da federação, mas a gente estava lá. Porque a gente tem uma resiliência aqui na Araraquara com o voleibol. Então eu trato as minhas atletas como se fossem minhas filhas. E eu falo tudo para elas. Vocês têm de respeitar, nós temos um regulamento, a gente tem um objetivo. Se vai jogar a federação ou campeonato Z, não me interessa, a responsabilidade é muito grande. Então a gente tem essa referência. Vai ter erros? Lógico que teve. Mas a satisfação é delas, todas que passaram. Eu reconheço que algumas não teve tanto sucesso, mas a grande maioria que passou aqui para Araraquara hoje está numa equipe de ponta, está jogando bem, ou está nos Estados Unidos trabalhando, ou como eu falo, tem 6, 7 meninas que estão na Europa ganhando dinheiro. Então eu falo assim, Araraquara é uma referência no voleibol? É. Porque todo mundo, graças a Deus, onde que eu trabalho aqui no estado de São Paulo, a gente tem um nome que fala assim, eu também sou árbitro de voleibol, eu sou da Secretaria do Esporte no voleibol. Eu falo assim, eu não conheço outra pessoa aqui em Araraquara na parte no voleibol que é árbitro e técnico. Eu já fui campeão ou vice, e cheguei em todas as categorias das secretarias, como árbitro apitando uma final, e como técnico. Então eu sou Jogos Abertos, Jogos Regionais, Jogos Abertos da Juventude e Jogos Infantis, eu já fiz todas as finais, como árbitro e técnico. Então tem um parâmetro de conhecimento e também tem uma referência. Então eu falo assim, para chegar onde que a gente chegou, precisou de muito trabalho. Então eu tenho essa satisfação das meninas virem para cá de todo o Brasil. Tanto é que a gente no ano passado, como os Jogos Abertos acabou dia 20 de dezembro, ficou muito curto. A gente fez uma seletiva online, veio bastante meninas, mandou currículos, né, e também vídeos do Brasil inteiro. Foram 147 vídeos. Aí aquelas que passaram nessa seletiva online, agora dia 25 de janeiro a gente fez uma presencial com algumas meninas, falta mais 10 para vir, que não teve tempo. Para a gente avaliar, para a gente montar nossa equipe. Então é gostoso falar do voleibol de Araraquara, porque tem referência. Algumas ainda falam assim, da época da Uniara no feminino, na época do Lupo Náutico. Exatamente, a gente tem uma referência. Esse pessoal que vem paga do próprio bolso, tem uma estrutura que vocês garantem? Isso, as que vêm para fazer o teste é por conta delas. A gente tá fazendo, elas passaram na primeira fase numa seletiva online. Aí eu selecionei 25 meninas. Ser uma peneira. Isso, tem uma peneira mesmo, né? Aí essas 25 meninas vieram só 16. Né? As outras 10 a gente vai marcar para fevereiro e tal. A gente tá de férias, então a gente vai voltar agora a partir do dia 10, né? Trabalhar certinho. Então algumas vieram dia 25, já selecionei algumas 6, 7 meninas. Né? Depois que a gente sempre teve aqui com a parceria com a Fundo Esporte, com a prefeitura, né? A gente teve alojamentos, né? A estrutura que a gente tá. E eu, assim, eu fico dependendo da pessoa da prefeitura. Não, a gente corre atrás. Então tem hoje bolsa de escola, escola particulares, 3 escolas particulares. A gente faz uma parceria com uma faculdade à distância para segurar, para cativar. Então às vezes a menina vem aqui para Araraquara, fala assim, lá em Araraquara não vai jogar federação, mas a gente tem uma estrutura boa. Pô, minha filha vai estudar numa escola boa, vai fazer uma faculdade à distância, tem uma estrutura boa. A gente tem lá na estrutura Fundo Esporte, fisioterapia, departamento médico, psicólogo. Quer dizer, a gente entra numa quadra pensando no treino. Moradia, alimentação. Isso existe também no voleibol feminino? No voleibol masculino também. Masculino também. Isso, exatamente. A gente tem essa estrutura. É por isso que eu digo a você, né? Araraquara montou uma estrutura que, você vai em São Carlos, eles têm isso. Não tem. Vai em Ribeirão Preto, eles têm. Não tem. Araraquara é diferenciado, tem muitas modalidades. Você conhece outros municípios com estrutura, com um projeto assim, dessa forma, com esse alcance? Por exemplo, eu estou sabendo agora que garante bolsa em escolas. A bolsa a gente corre atrás. Eu, como técnico, vou correr uma coisa mais. Porque às vezes a gente fala assim, pô, eu tenho uma menina, igual eu estava falando assim, eu perdi uma atleta, ela foi para uma equipe melhor que a nossa estruturalmente. Pô, parabéns. Melhor, claro. Vai ganhar mais a preço para ela, né? Vai ter mais visibilidade, perfeito. Eu não sou de prender atleta, não. Eu acho que tem de ir para coisas melhores sempre, né? Eu corro assim, eu tenho que correr atrás de uma escola. Então vamos supor que eu estou querendo uma menina, estou brigando aqui, vamos supor com Jundiaí. Vai ter federação em Jundiaí. Em Araraquara não vai ter federação. Mas o que ela vai ganhar lá em Jundiaí? O que ela vai ganhar aqui em Araraquara? Duzão vai atrás de uma bolsa de escola 100%. Pô, já segura o pai, já quer que estuda. Entendeu? Sim. E eu vejo assim, depois que ela sai aqui da Araraquara, eu trabalho até 20 anos com as meninas, depois eu não tenho adulto. Então elas vão embora. Eu tenho contato com professores da Superliga C, Superliga B, que precisam de um atleta, igual a gente está encaixando algumas meninas que foram no ano passado vice-campeão dos Jogos Abertos, a gente está tentando encaixar alguma Superliga B ou C para o ano que vem, para esse ano. Aquelas que gostam de estudar,
né, que gosta de estudar e também gosta de jogar voleibol, o que eu faço? Eu falo, faz um cursinho de inglês e vai para os Estados Unidos. Porque lá é um point do voleibol para os Estados Unidos. Nas universidades. Nas universidades. Hoje eu tenho 7 meninas estudando e fazendo faculdade nos Estados Unidos. Pô, por meio do vôlei. Entraram nas equipes dos vôleis. Que saíram aqui de Araraquara, fizeram um pontapé aqui, né? E depois foram para lá. E como é que ele quer lidar? Só para esclarecer, a Madalena falou da estrutura, é o seguinte, que o Du oferece a casa, elas têm onde morar, a alimentação é grátis, ele tem parceria com restaurantes, tal, tem alimentação, consegue a bolsa de estudo e elas ainda têm uma ajuda de custo. Isso. Elas ainda recebem como se fosse um salário, entendeu? É um projeto muito amplo. É um tipo de projeto que não se pode cortar nunca, né? Nem imaginar em cortar, né? Mas é exatamente isso que é importante, é incentivar, estimular cada vez mais. Agora, me explica uma coisinha. Eu, por exemplo, tenho uma filha que gosta de, no meu caso, isso é hipoteticamente, né, que gosta do vôlei. Ela quer participar dessa... Como é que faz? Então, eu falo assim, eu trabalho com alto rendimento. Lógico, eu não tenho só atleta de fora. Eu tenho a minha base praticamente, metade do meu elenco, que a gente foi até para os Jogos Abertos, fico até feliz de falar isso, com 6, 7 meninas de Araraquara. Faz a peneira, né? Exatamente. Agora sim, há meninas que têm, vamos supor, de 8 a 12 anos, que ela está começando no voleibol, é escolinha. Então ela tem que ir para uma escolinha. Lógico, se ela tiver uma habilidade técnica melhor, ela procura a professora da equipe de treinamento, né? Porque às vezes ela não entra na equipe até 16 anos, ela não entra na equipe de competição, ela pode ir para a escolinha. Aqui na Prefeitura de Araraquara a gente tem alguns polos de escolinhas de voleibol. Vai praticando. Vai praticar. Agora, tem uma idade ideal, Eduardo, para começar? Para começar, assim, o voleibol que eu falei para você tem que trabalhar primeiro a habilidade individual delas. Como não tem contato físico, a gente tem que aprender a aprimorar e lapidar essas meninas. Hoje nós temos a nossa professora de base, a Juscerlei e a Aline, né? Tem a Letícia das escolinhas, e até o Marcelo Brunco também agora está indo para a escolinha, faz um puta de um trabalho legal. Onde que faz essa diferença? Aonde que essa menina tiver destaque, for lapidada melhor, passa para a equipe de treinamento. Você tem 12 anos? Vai para o pré-mirim com a Juscerlei. Tem 14 anos? Vai com a Aline com a equipe do mirim, ou com o infantil com a Aline, que trabalha até com as meninas 16 anos. A hora que passa de 16 para 17 anos, que é comigo, ela já tem que ter uma habilidade técnica melhor. Porque senão a gente vai abraçar muita gente, como a gente é uma equipe que representa Araraquara em jogos oficiais, jogos de secretarias, né, e jogos de ligas ou federações, a gente tem que ter uma habilidade técnica melhor. Então, se eu abraçar todo mundo depois que sai com 16 anos, não encaixar na nossa equipe, aí não dá mais. Por isso que eu sempre falo para elas, estuda. Por quê? De repente não está indo bem aqui. Você vai ir para uma faculdade, alguma coisa assim, que não existe tão, entre aspas, habilidade técnica, mas você pode ganhar uma bolsa pela faculdade. Ou vai para os Estados Unidos. Aquela que não gosta de estudar, olha a diferença que eu sempre falo para meus atletas. Tem menino que vem para cá e fala assim, não, você não precisa de bolsa de escola, não. Eu quero estudar, mas não preciso disso aí, eu quero jogar. Ela vem para cá porque ela tem uma visibilidade grande, eu tenho alguns contatos. Aí a menina, como sai daqui, a gente pode encaixar para uma Superliga B. Ou se não, igual eu falo assim, tem 4, 5 meninas hoje na Europa ganhando dinheiro. Elas estão no voleibol, naquele top lá na Europa? Não, ela está lá na Grécia, na Romênia, em Kosovo, Bósnia e Herzegovina, e a outra em Portugal. O voleibol é um pouquinho mais abaixo, mas ela ganha dinheiro. Ela não gosta de estudar, mas ela está levando essa carreira. Quando volta aqui para o Brasil, sempre tem uma equipe que vai encaixar ela nos jogos regionais, nos jogos abertos, jogar uma Superliga C. Então ela fica 6 meses na Europa e vem para cá e depois ganha um dinheirinho aqui nas outras Superliga C. Para terminar, eu queria só fazer uma pergunta a você. Tem um baixinho, ele fala, adoro jogar vôlei. Ele tem futuro ou não? O baixinho, hoje tem essa... No futebol, o Romário, o Messi, tudo baixinho. E no futebol, os grandões só vai lá no zagueirão, o Zico, né? Nossa, o baixinho tem muito bom. Futebol, né? não tem futuro. Os baixinhos falam assim, mas tá mudando isso aí também, porque é o seguinte, os baixinhos a gente coloca para líbero, defende lá. Verdade. Mas a gente fala assim, ele vai jogar até certo ponto, porque se ele tiver menos de 1,70 m, se ele for para um alto rendimento de Superliga A, B, ele tá fora. Tá fora. Oi, 1,70 m? Tô dentro. Até 1,70 m pra líbero, tá bom. Agora você não vai pôr um líbero de 1,60 m, 1,55 m, pra um feminino, até um juvenil, acho que vai dar pra aguentar. Ou seja, é melhor buscar outra coisa pra fazer. Vai jogar, como eu falei, futsal, né? Futsal, eu já vi jogador de 1,55 m dando show. Show de bola, entendeu? Mas no voleibol tá muito... o espaço físico na quadra, né? Você precisa abranger um pouco o espaço físico de defesa. Aí você põe um livre de 1,55 m, 1,60 m, não dá.
Os caras são muito gigantes para bater uma bola por cima do bloqueio. Vai defender onde esse garoto? Onde? Não vai, não tem jeito. Vai ser arrastado pela Mas é isso aí. Ô, Eduardo, foi muito legal o papo, né? A gente fica descobrindo algumas coisas, né, que a gente não sabe, e aí, muito legal, e principalmente esse incentivo que a escolinha dá. Muito obrigado. Tem alguma coisa a mais? Só agradecer o Eduardo, Pô, né? não tem. E o presente? Não vai dar o É presente? verdade, é verdade. E o Loop Sport, Loop Sport dá sempre aos nossos convidados um kit muito legal. Abre na sua casa porque você vai ter uma surpresa muito legal, tá bom? Eu que agradeço, Madalena, e toda a equipe, o Zé, né, por esse convite aqui do Falar do Voleibol. E eu sempre falo assim, eu sou de Araraquara, gosto do voleibol, vi quase a maioria da geração desde a época do Lupo Náutico, formação do voleibol da cidade. Então, quando precisar, para bater um papo do nosso voleibol, é uma satisfação enorme vir aqui falar do nosso voleibol. Muito obrigado pela oportunidade. E você vai receber aí, como eu disse a você, roupa esportiva, sem costura, com ventilação, menos ar de atrito e muito mais conforto. É isso que é Loop Sport. Deu para entender? Por isso nós estamos aqui fazendo esse trabalho com você. Obrigado, viu, Eduardo? Obrigado, Madalena, e a Loop Sport por esse presente aqui maravilhoso. Muito Agradeço obrigado. tudo de coração a todos.